O que é preciso para escrever uma aplicação web? A rigor, nós poderíamos escrever uma aplicação web usando apenas a linguagem HTML, que é a linguagem de marcação de hipertexto. Mas isso deixaria a nossa página com um aspecto muito simplório. Aí entra em cena um trio formado por HTML, CSS e JavaScript, que estão presentes na grande maioria dos sites que a gente costuma visitar na internet. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do curso Conhecendo e Dominando a Web. Hoje nós vamos falar desse trio de componentes que está presente na grande maioria dos sites. O primeiro elemento do nosso trio é o HTML, ou Hypertext Markup Language. Como o próprio nome já diz, é uma linguagem de marcação de hipertextos. O HTML é uma derivação da linguagem SGML, que significa Standard Generalized Markup Language, e é uma definição de linguagem de marcação para uso geral. O SGML foi introduzido na década de 60 como um padrão para o intercâmbio de informações entre sistemas de computação. Uma outra derivação do SGML, também muito conhecida e usada na web, é o XML, que significa Extensible Markup Language, e ela utiliza o mesmo padrão de tags que a gente tem no HTML, só que as suas tags podem ser estendidas pelos próprios usuários para levar as informações sobre os dados que eles estão trabalhando. Muitos programas, como o Imposto de Renda da Receita Federal, utilizam o padrão XML para armazenar temporariamente os dados no seu computador. Mas o nosso interesse principal é mesmo no HTML, que é a base de uma aplicação web. Quando você digita um endereço qualquer em seu navegador da internet, o seu computador vai enviar pacotes pela rede até um computador, que é o servidor de conteúdo, que nós falamos nos primeiros vídeos. Esse servidor de conteúdo vai devolver para você um conteúdo em formato HTML. Normalmente é assim que funciona. O elemento principal da resposta é sempre um arquivo HTML. Qualquer outra informação ou conteúdo que o browser deve exibir, ela vem indicada dentro desse arquivo HTML, sinalizada por tags específicas. Um arquivo HTML tem uma sintaxe própria para referenciar cada um dos elementos que devem ser exibidos e tem uma formação bem simples. Só que a maioria dos sites é formada por mais de uma página web encadeadas entre si para dar facilidade ao usuário de encontrar as informações que ele precisa. E para manter uma coerência visual entre essas páginas, entra em campo o segundo componente do nosso trio, o CSS. CSS é a abreviação do termo inglês Cascade Style Sheet, ou folha de estilo em cascata, passando para o português. São as folhas de estilo que dão a identidade visual ao site. Quando você escreve uma página web usando apenas um arquivo HTML sem qualquer formatação, o browser vai usar os tipos pré-definidos na apresentação desse conteúdo. Isso dá uma aparência muito simplória ao texto, além de poder apresentar grandes variações entre browsers diferentes ou mesmo entre sistemas operacionais diferentes. É para resolver essa questão que são usadas as folhas de estilo em cascata, que contêm principalmente as regras de apresentação, tais como a fonte, a cor do texto, a cor do fundo e a disposição dos elementos que serão exibidos na página. E elas são chamadas de folha de estilo em cascata porque uma folha pode se referir a outra folha de estilo para compor a sua formatação. Na verdade, é bem comum encontrar folhas de CSS específicos para determinadas áreas da página, sendo chamadas para compor o estilo das páginas principais. Isso pode parecer um pouco confuso de início, mas vai ficar bem claro quando a gente começar a utilizar os arquivos CSS no nosso projeto. A utilização do CSS é uma ferramenta tão poderosa na construção de sites que existem frameworks apoiados quase que inteiramente no uso de CSS por trás dos sites mais elegantes que você encontra na internet. Um desses frameworks é chamado de Bootstrap. É um framework gratuito disponibilizado pelo Twitter e que traz resultados fantásticos para qualquer site, explorando os conceitos de User Experience. A experiência do usuário no uso do site é uma preocupação que
todo desenvolvedor deve ter. Nós vamos falar desse framework no módulo intermediário do curso. O terceiro elemento é o JavaScript, que é uma linguagem de programação completa que dá ao nosso site a interatividade que ele precisa para agradar aos usuários e permitir que a comunicação cliente-servidor seja bem explorada. Mas o HTML já não é uma linguagem de programação? Para que eu preciso de outra? O HTML é uma linguagem de marcação e ele não contém os elementos próprios de uma linguagem de programação, tais como variáveis, funções, constantes, que vão ser muito exploradas na parte de interatividade. É possível escrever uma página web usando somente HTML, mas para executar tarefas um pouco mais complexas, nós vamos precisar de uma verdadeira linguagem de programação como o JavaScript. A maioria dos sites que a gente costuma usar na internet utiliza uma combinação desses três elementos nas respostas que são enviadas do servidor HTTP para o browser que está na máquina do usuário. E assim chegamos ao final da primeira sessão do módulo básico do curso, que aborda os conceitos que você precisa saber para desenvolver aplicações web. Na próxima sessão, nós vamos preparar um ambiente para o desenvolvimento e em seguida vamos dar início ao nosso primeiro projeto. Eu espero que você tenha gostado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.